Eu quero convidá-los a abrir novamente a palavra de Deus, a conectar, a acessar no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7. Nós lemos hoje pela manhã dos versos de 15 a 29, e agora eu quero ler a partir do verso 24. Mateus capítulo 7, a partir do verso 24, onde iremos nos debruçar sobre os últimos momentos, os últimos ensinamentos, de Jesus no Sermão do Monte. Nós iniciamos já há algumas semanas atrás, essa série de mensagens baseadas no Sermão da Montanha, e hoje nós estamos finalizando, estamos fechando então, dentro do tema recomeçar. Recomeçar com base nos princípios de Jesus. E hoje falaremos, com base nesses versículos aqui, recomeçar firmados na rocha. Firmados na rocha. Nos diz assim a palavra do Senhor aos nossos corações. Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão ficou maravilhada com o seu ensino, pois ele ensinava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e traga agora aplicação aos nossos corações. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos a Deus por tão rico ensinamento que temos recebido de Ti no Sermão da Montanha. E agora, Pai, quando estamos fechando com os versos finais, pedimos a Deus que o Senhor possa trazer elucidação, compreensão, entendimento, e que a partir deste entendimento, destas compreensões, resoluções possam ser estabelecidas em nossas vidas. Resoluções, ó Deus, para começarmos do jeito certo, ou para recomeçarmos fazendo do jeito certo, que é, sem dúvida alguma, Deus, o jeito do Senhor. Eu peço a Ti, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa, Deus, trazer edificação para nós nesse tempo agora. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Esse texto é bastante conhecido, o fundamento sobre a rocha e sobre a areia. De modo que eu não vou investir muito tempo falando sobre o que significa essa analogia, porque ela é bastante conhecida. Sabemos que qualquer coisa construída indevidamente sobre um solo instável, consequentemente, tornará aquilo que foi edificado sobre aquele solo também uma construção instável. E o oposto disso, quando construímos uma edificação sobre a rocha, sobre um firme fundamento, aquela construção, aquela edificação, ela terá condições de permanecer, mesmo diante das investidas adversas que a vida possa nos trazer. Então, basicamente, esse é o ensinamento que você e eu já sabemos. Se você talvez ainda não tinha pensado sobre isto, ou até mesmo acessado esse texto, você que nos acompanha pela internet, basicamente essa é a metáfora que nós temos. Mas com base nesse texto, nós podemos fazer aqui algumas aplicações e algumas reflexões à luz de todo um conjunto que nós temos trabalhado desde o início lá no capítulo 5, falando das bem-aventuranças, bem-aventurado, aquele, aquela, e aí o texto vai discorrendo. Vamos tratando ali diversos elementos, Apenas rapidamente para você estar atento, lá no capítulo 5, quando Jesus fala, por exemplo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados,
Bem-aventurados os humildes, pois eles herdarão a terra. E ele segue, lá no versículo 13, por exemplo, vai falar: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, verso 14. Verso 16, da mesma forma suas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. E aí Jesus passa a ensinar sobre a lei, sobre posicionamentos do Antigo Testamento a partir daquilo que ele agora estava ensinando. Fizemos uma mensagem especificamente falando do eu, porém, vos digo. Os ensinamentos, recomeços, Jesus ele estava justamente mostrando para o povo judeu a possibilidade de recomeçar o seu relacionamento com Deus a partir dos seus ensinamentos. Jesus então ele vai falar sobre tantos temas importantes, sobre reconciliação, e aí nós adentramos, por exemplo, aí no capítulo 6, quando Jesus nos ensina sobre a prática do cuidado para com o próximo, a importância de nós estendermos a mão àquele que precisa. Ensino sobre a oração modelo, que é tão famosa, mas nem sempre compreendida dentro daquilo que Jesus nos ensinou. Falamos também sobre a questão: não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e as ferrugem os destroem, onde os ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem. E aí que Jesus continua falando, e eu destaco ainda verso 33, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, ou seja, aquelas pessoas que não creem em Deus. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. E aí eu poderia continuar citando aqui vários dos ensinamentos que nós visitamos e revisitamos, e vamos revisitar em outras oportunidades, mas eu estou fazendo questão de mencionar alguns desses destaques. Por quê? Porque todos eles estão vinculados e altamente conectados com os versículos 24 em diante. É o final do Sermão da Montanha. Então, as últimas palavras do ensinamento de Jesus no Sermão da Montanha, ele está colocando o seguinte: tudo que eu ensinei para vocês, todo esse conjunto de ensinamentos, todos estes elementos, vocês devem observar. E aí ele diz, verso 24, quem ouve as minhas palavras e as pratica. É importante entendermos, queridos, e estamos diante de uma congregação que também se renova, pessoas que estão pela primeira vez participando conosco, tanto presencialmente quanto online. E eu quero convidar você que não assistiu, não acessou as mensagens anteriores, que você busque na plataforma do YouTube, ali no canal da igreja. Você vai encontrar todas estas mensagens armazenadas ali, desde a primeira, todas elas. Você pode investir algumas horas da sua vida para revisitar todos estes ensinamentos que Jesus Cristo nos deixou no Sermão da Montanha. E algo muito especial é também termos essa alternativa, Queridos, só não aprende quem não quer. Só fica e continua fazendo errado quem quer. Porque ensinamento nós temos. Palavra de Deus nós temos. Oportunidade para aprender, Deus tem nos dado. Não faltam oportunidades. Quem tem interesse, quem tem desejo, quem busca, encontra. Quem bate, a porta se abre. Deus está falando conosco, Deus está nos orientando, Deus está mostrando como agir, o que fazer. Então nós não temos desculpas de chegar para Deus e dizer: Senhor, eu não sabia. Nós temos o conhecimento necessário. Agora, Jesus diz assim: quem ouve as minhas palavras e as pratica. Queridos, eu quero discorrer a mensagem de hoje pautada em duas situações. Como eu mencionei, o tema recomeçar firmados na rocha. Coloca na imagem para mim lá, por favor, novamente, aquele tema inicial.
eu quero destacar, meus irmãos, aqui o seguinte. Eu já fiz isso outras vezes, mas é importante a gente retomar. A primeira expressão, a primeira palavra, recomeçar, ela tem ali uma combinação de cores diferentes, de estilo diferente. Por quê? Porque para algumas pessoas, a centralidade será começar. As pessoas estão acessando esta palavra agora. Muito provavelmente temos pessoas aqui entre nós e que também acompanham. Pode deixar na tela lá, por favor, que eu vou continuar escrevendo. Mas para outros seja recomeçar. Então não importa qual é a sua realidade, se você precisa recomeçar ou se você precisa começar. Mas o fato é que nós precisamos estar firmados na rocha. Quando estamos firmados na rocha, o que vai acontecer conosco? Em Jesus, nós temos sustentabilidade. Em Jesus, quando estamos firmados na rocha, nós temos sustentabilidade. Eu poderia colocar aqui outras expressões, outras palavras, outros conceitos, mas esta é uma palavra que reúne muitas coisas importantes e que hoje, de certo modo, se fala com muita ênfase ou evidência. Nós precisamos de um planeta sustentável. No planeta que os recursos naturais sejam explorados de tal maneira que haja sustentabilidade. Ou seja, extrair dos recursos naturais aquilo que de fato é fundamental e com sabedoria. E aplicando, inclusive, forte ênfase em processos de renovação de energia. Que você possa, então, criar mecanismos, processos, que você reaproveite, por exemplo, a água que você lava o carro, que você reaproveite, por exemplo, a água da máquina de lavar. Isso tem a ver com sustentabilidade. É você aproveitar bem os recursos que Deus nos deu. Meus queridos, o Senhor Deus, na sua palavra, já nos deixou esses princípios. Isso não é novidade para quem crê em Deus. Nós, cristãos, precisamos ser os primeiros, queridos, a termos consciência ambiental, a não exagerarmos, a economizarmos, economizar energia, economizar água, economizar uma série de coisas. Por quê? Porque isso, com certeza, é um princípio de mordomia. O que é um princípio de mordomia? É um princípio de uma boa administração que se aplica a partir do âmbito pessoal, da vida pessoal, que se estende às dimensões das outras relações. Quando eu olho para esse texto bíblico, Jesus ele diz o seguinte: quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. É uma casa que está muito bem estabelecida. Quando nós estabelecemos a nossa vida pautada na rocha, é importante que lembremos que a rocha é o próprio Senhor Jesus. A Bíblia vai nos apresentar em diversos textos, colocando Jesus como a rocha, a pedra principal, a pedra de esquina. E nós somos como pedras menores que, somados ao todo, formamos um grande edifício espiritual. Então também é uma linguagem, é uma expressão em forma de linguagem para que nós possamos entender e compreender que, de fato, todos nós estamos construindo. Quando construímos sobre a rocha, firmados sobre Jesus, nós conseguiremos ter um padrão, um estilo, uma conduta de sustentabilidade. E a sustentabilidade significa que, com o passar dos anos, ao passar do tempo, à medida que a vida vai seguindo o seu curso, nós encontramos em Cristo condições de superar as adversidades. Encontramos em Cristo condições de enfrentarmos as situações adversas, que estão comparadas aqui no verso 25,
As chuvas, inundações e ventos. Chuvas, inundações e ventos causam grandes estragos. Não são poucos os exemplos, muito possivelmente alguns aqui já tenham passado por alguma experiência trágica dessa natureza. Eu lembro-me de uma experiência por volta ali de 2 anos, eu tinha aproximadamente uns 2 anos. Nós morávamos no interior do Paraná, foi um período de uma crise muito grande que nossa família enfrentou, e nós precisamos morar com alguns familiares lá no sudoeste, pertinho da cidade de Chopinzinho, aqui no sudoeste do Paraná. E nós moramos dentro de um galpão que embaixo ficava armazenado o silo de milho. E eu lembro de uma chuva torrencial, de uma tempestade muito forte. E uma das imagens mais marcantes para mim é porque aquele barracão ele tinha as estruturas de madeira, tanto na vertical quanto na diagonal. Sabe aqueles pilares em diagonal para sustentar o pilar que está na vertical? E a imagem que eu tenho é dos ratos subindo naquele eixo em diagonal. Porque a chuva era tão grande, que os ratos que estavam na parte de baixo do silo estavam subindo, procurando um lugar mais seco. E eu lembro da minha mãe abraçada em cima de mim assim, porque eu chorava olhando para aqueles ratos, né? E ela estava abraçada, chorando, eu acho que também com medo dos ratos. Mas ela estava, Dia das Mães, né? Homenagem à minha mãe. Eu lembro dela me protegendo naquele momento ali. Não sei se você já viveu alguma cena desse tipo, parecida, uma chuva muito forte, inundação, mas é algo muito ruim, muito difícil de lidar. E é por isso que Jesus ele está usando essa comparação, essa analogia. Quando nós estamos firmados na rocha, não importa quão grande seja a luta, as chuvas, as tempestades da vida, nós não seremos abalados. Não seremos abalados. A sustentabilidade da vida cristã passa pela prática, voltemos aqui ao verso 24, dos ensinamentos de Cristo. Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Sustentabilidade tem a ver com sabedoria. Sustentabilidade tem a ver com decisões realizadas e tomadas dentro de uma busca pedindo a direção de Deus. É quando um casal orienta seus filhos e toma decisões buscando a direção de Deus. Nós queremos fazer a vontade de Deus. Hoje pela manhã nós destacávamos exatamente isso. Quando Jesus fala para nós ali no verso 21, nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Você percebe como os ensinamentos de Jesus estão interligados? E ele está dizendo o seguinte agora, vejam, não adianta vocês receberem um ensinamento se vocês não colocarem em prática. Ao contrário da sustentabilidade, ao contrário de permanecer firme diante das dificuldades, está a instabilidade. Se em Cristo temos sustentabilidade, sem Cristo temos instabilidade. Eu escolhi esta palavra, mas nós poderíamos ser mais radicais e mais drásticos. Sem Cristo, tudo desaba. Sem Cristo, nós iremos nos esforçar e iremos fazer muitas coisas, mas elas não serão suficientes para tornar a nossa casa inabalável. Os nossos esforços serão insuficientes para que tenhamos sustentabilidade. Ao passo que quando estamos em Cristo, verdadeiramente em Cristo, nós temos equilíbrio. Uma pessoa em Cristo é uma pessoa equilibrada. É importante destacarmos isso, queridos, porque nós encontramos uma sociedade desequilibrada.
Você pode observar, o mundo ele sempre está em desequilíbrio. Desequilíbrio econômico, desequilíbrio social, desequilíbrio nas relações. Um casamento, uma relação conjugal em que a pessoa até ouve as palavras de Cristo, mas não pratica, ele se transforma num casamento insustentável. Ele se transforma num casamento em que ele terá que lidar com essas instabilidades. O que é a instabilidade? Falta de firmeza, falta de segurança. Você está o tempo todo inseguro para tomar uma decisão. Sabe, aquela pessoa, eu não estou falando tanto da questão de personalidade, de perfil, mas ele ou ela sempre são inseguros nas tomadas de decisões. A insegurança, a instabilidade, ela reflete também nos filhos. Filhos que estão sendo criados em uma atmosfera de instabilidade, ou seja, que a relação matrimonial de seus pais, ela é complicada, ela é difícil, ela é turbulenta. Ela também acaba impactando o filho, a filha que está se desenvolvendo e crescendo e pode gerar uma série de problemas para a vida daquela futura família que será criada a partir desta nova geração. É muito sério, amados, é muito sério. Os nossos filhos precisam ter segurança na relação entre os seus pais. Porque quando vierem as chuvas, as inundações e os ventos, e aquela família, aquele núcleo familiar estiver em Cristo, ele trará tranquilidade. Trará tranquilidade. A criança que tem um pai e uma mãe centrados na palavra, firmados na palavra, eles sentem paz no seu lar, em vez de inquietação. Diante dos problemas e das dificuldades que nós podemos enfrentar, ele vai ver o pai e a mãe fazendo o quê? Orando, pedindo que Deus oriente, que Deus... E é importante mostrar para os filhos as lutas que nós passamos e a forma como nós lidamos com estas situações. A instabilidade tem a ver com a não prática da palavra de Deus. Queridos, é muito, muito claro, não precisa muita explicação. Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Ou seja, quem ouve as palavras e não pratica, não é sábio, ou é tolo. O contrário na Bíblia para a falta de sabedoria é tolice. A tolice é uma forma de expressão para dizer o seguinte: aquela pessoa que recebeu orientação, recebeu instrução, mas insiste cometendo os mesmos erros. E enquanto não houver um processo de transformação verdadeiro e genuíno, isto será de modo cíclico. E é só uma questão de tempo para uma nova crise surgir, para uma nova instabilidade aparecer. Mas graças a Deus que o inverso também é verdadeiro. Quando estamos firmados na rocha, nós temos uma sustentabilidade no âmbito pessoal que se refletirá nas relações das pessoas que estão ao nosso lado. De maneira, queridos, que nós iremos resistir diante de todas as provações. Eu gosto muito da palavra resistência, não no sentido de resistir no aspecto de teimosia, mas no aspecto de persistência. É a pessoa que resiste diante das dificuldades, das lutas e das batalhas. Ele persevera. Ele é tido como alguém que não retrocede diante das dificuldades,
mas ele se quebranta diante do Senhor e ele pede a graça de Deus e Deus abre as portas e as coisas caminham e avançam. Verso 28 vai nos dizer: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão ficou maravilhada com o seu ensino, pois ele ensinava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. Lembre-se que hoje pela manhã, quem acompanhou a mensagem, nós falávamos sobre os falsos profetas, a partir do verso 15. Os falsos profetas, por conseguinte, são aqueles que trazem falsos ensinamentos. Ensinamentos que têm uma aparência de verdade e de robustez, mas na verdade estão impregnados de fragilidade. E diz o verso também 27, que quando vierem as chuvas, as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Quem ouve o meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Amados, quando uma pessoa cai, quando um casamento termina, acontece um grande estrago, um grande estrondo. Muitas pessoas serão impactadas com esse processo. Por isso nós precisamos buscar na palavra, firmar a nossa vida na rocha que é Jesus. E esta palavra, meus irmãos, ela deve ser recorrente em nossas vidas. E nós temos, pessoas que estão começando, projetando, começar a formar uma nova família, um lar. Agora no mês de julho, Cadê o Edion? Tá lá o seu Edion. A Júlia está chegando, hein, Edion? Casamento dele com a Júlia. Estão começando. Meu irmão, começa na rocha. Começa firmado na rocha. Começar e permanecer na rocha evitará sofrimentos, tristezas, dificuldades. Pastor, como lidar quando as coisas já seguiram um curso contrário disso que nós estamos falando? Então, é preciso recomeçar. Recomeçar é uma oportunidade que Deus dá para você. Sabe quantas vezes na vida? Quantas vezes na vida Deus te dá a oportunidade para recomeçar? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não importa se até aqui foi duro, foi difícil, foi complicado, é possível recomeçar. É possível recomeçar uma nova história, é possível recomeçar um novo casamento, é preciso recomeçar. Mas este recomeçar, eu tenho insistido, irmãos. E por favor, tenham paciência comigo. E eu tenho razão do porquê que eu estou insistindo com isso. Nós precisamos entender, meus irmãos, que recomeços somente levarão a uma nova história se novos processos forem estabelecidos. Porque se a velha prática continuar, o mesmo resultado se estabelecerá. Mudanças acompanham recomeços. Então, se eu não orava, eu passo a orar. Se eu orava 10 minutos, eu vou orar agora 1 hora. Eu estou recomeçando, eu preciso de Deus, eu preciso buscar da parte de Deus algo, uma direção, uma clareza. O que eu devo fazer? Nós precisamos, irmãos, orar. Nós estamos em 31 dias de jejum e oração. Você está participando? Você está engajado nesse processo? Não vou questionar a forma, a metodologia, mas eu pergunto e confronto, você está participando ou você está perdendo a oportunidade? Se você quer recomeçar, se você precisa recomeçar a sua vida profissional. Meus irmãos, quantas são as pessoas hoje precisando recomeçar a sua vida profissional?
muitos setores da economia simplesmente faliram, viraram pó por causa da pandemia. E aí você pode escolher ficar reclamando, chorando e lamentando que não tem mais o que fazer, ou porque perdeu o emprego, ou ir buscar uma outra alternativa. A questão, meus irmãos, é que não adianta ficar de braços cruzados, olhando para trás e reclamando porque não dá mais. Então vamos buscar outras alternativas. Quando fizemos o curso CRAU, curso que a nossa igreja oferece, vamos retomar, né, à medida que a igreja vai voltando à sua normalidade. É interessante observar que uma das nossas aulas lá, ele fala, por exemplo, para aquela família que está endividada. A família que está com muitos problemas financeiros, um alto nível de endividamento. E aí ele vai passar, então, alguns passos do que essa família precisa fazer. E, meus irmãos, as coisas não são complicadas, porque, basicamente, qual que é uma das primeiras coisas que você tem que fazer? Diminuir gastos. Diminuir gastos. Analisar e verificar o que dá para cortar. Vamos diminuir a carne, vamos para o ovo. O ovo ainda está dando, né? Porque, meus irmãos, eu fui comprar carne moída sexta-feira. R$ 41 o quilo da carne moída. Eu coloquei de costa. R$ 41 o quilo de carne moída, irmãos. Não chega a tanto, mas lembra aquela expressão bíblica lá? Que a situação estava tão grave que o cocô de pombo estava caro. É, gente, vocês estão dando risada, mas é isso que a Bíblia diz lá. Se não dá para comprar, meus irmãos, um quilo de carne moída de primeira, eu aprendi com a minha sogra. Irmãos, que bênção. Um dia eu fui levá-la ao mercado e eu aprendi com aquela minha querida sogra. Irmãos, com R$ 100, ela fez uma festa no açougue. Comprou suã de porco, comprou um monte de coisa lá. Ela falou, isso aqui dá 15 dias tranquilo. Irmãos, nós temos que criar estratégias alternativas. A Neuza criou uma alternativa lá que com um ovo, uma cenoura, uma abobrinha, irmãos, nós 4 comemos lá em casa. E fica gostoso, não fica? Faz assim, filho, faz assim. Aí, ó, viu? É o milagre da multiplicação. Irmãos, estou falando sério, é verdade. Dá, meus irmãos, para mudar. Tu sempre dá. Beleza, fez os cortes necessários. Ainda não deu. Qual é a próxima etapa? Qual é o próximo passo que a gente tem que fazer? Aumentar a receita. Ah, mas como assim, pastor, aumentar a receita? Eu estou falando de situação de crise, tá? Então, para resolver uma situação de crise, nós temos que dar um jeito. Se a gente já fez os cortes necessários e ainda não está dando, nós temos que dar um jeito de aumentar a receita. Vai vender Avon, vai fazer crochê, vai... Não sei, mas inventa alguma coisa. Amados, nós não podemos se colocar numa situação de vítimas. E meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, seja você aqui ou seja você que nos acompanha pela internet, eu não quero, em nome de Jesus, não deixe esse sentimento tomar seu coração. Eu não estou menosprezando o seu sofrimento. Eu não estou menosprezando a sua crise, a sua dificuldade. O que eu estou dizendo, querido, é que nós precisamos sim buscar alternativas. Precisamos buscar alternativas. O Senhor nos dará essa graça. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão ficou maravilhada com o seu ensino. E aqui está um ponto importante, queridos. Não basta ficar maravilhado com o ensino de Jesus. Porque a maioria das pessoas naquele momento ficaram maravilhadas, mas não colocaram em prática. Então não basta ficar deslumbrado, maravilhado com aquilo que Jesus faz, com o que Deus faz. Eu preciso realmente colocar em prática o que Jesus ensinou.
E Jesus está nos ensinando preciosos ensinamentos. E aí eu quero desafiar você ao seguinte: nós já finalizamos e fechamos, irmãos, hoje o Sermão da Montanha. Você já aprendeu? Se você aprendeu, você está colocando em prática. Se você ainda não colocou em prática, volta de novo lá no início do capítulo 5 e lê tudo de novo. Com calma. Pede a Deus direção. Senhor, eu preciso colocar em prática, por exemplo, a decisão de perdoar, que Jesus ensina no Sermão do Monte. Jesus nos ensina sobre a importância do perdão. Jesus nos ensina sobre a importância de não acumular bens sobre essa terra. De colocar, meus irmãos, a Deus em primeiro lugar. E eu fazia menção, muitos talvez não acompanharam, foi justamente naquele domingo que caiu o sinal da internet, e eu coloquei uma imagem aqui do post-it, de um quadro com vários post-its, vários lembretes. E naqueles muitos lembretes estava lá, por exemplo, pagar a conta da luz, da água, do telefone, visitar fulano, beltrano, e aí você vai colocando a tua agenda. E um daqueles lembretes estava Deus. E a pessoa então estava retirando aquele lembrete, como que dando a ideia de que ele estava lembrando de Deus. E eu fazia a seguinte provocação, meus irmãos, que Deus não pode ser um post-it na nossa agenda. Deus não pode ser um lembrete que eu posso esquecer amanhã. Eu preciso estar, a minha comunhão e a minha conexão com Deus, ela precisa ser tão intensa, tão forte, de maneira, queridos, que não importa para onde eu vou, da onde eu venha, o que eu faça, eu estou conectado com o Senhor e eu jamais esqueço dos princípios de Deus. E eu vivo esses princípios de Deus na minha vida. Eu os coloco em prática. Portanto, diz o verso 20, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Quantas vezes você já ouviu o Sermão da Montanha? Quantas vezes você já foi instruído, foi orientado, foi encorajado, foi disciplinado pelo Espírito de Deus para colocar em prática os princípios do Sermão do Monte? É chegado o tempo, meus irmãos, de em primeiro lugar, concluindo a nossa mensagem. Absolutamente eu não posso me colocar numa condição de julgar e questionar, será que isso realmente é bom ou não? Eu preciso assumir que o ensinamento de Jesus, aquilo que Jesus nos traz, nos ensina e nos coloca, é algo inegociável. Quer um exemplo? Eu não negocio se eu vou perdoar ou não vou perdoar. Eu perdoo. Ah, Senhor, eu perdoo. Ah, mas eu perdoo. Não tem negociação, meus irmãos. Mas o pastor, não adianta. Ah, mas você não sabe o que aconteceu comigo. Não tem negociação. Não tem negociação. Tem que perdoar. Ou perdoa, ou perdoa. Mas sabe o que a gente faz ao longo da vida? A gente quer ficar barganhando com Deus. E às vezes a gente usa a expressão barganhar com Deus no sentido de, ó Deus, se eu fizer jejum, então o Senhor me dá aumento de salário. Se eu fizer jejum, então o Senhor me dá aquilo, me dá aquele outro. Não é desse tipo de barganha que eu estou falando. Às vezes nós queremos barganhar nossa santidade com Deus. Mas Senhor, veja, olha, essa semana eu me comportei direitinho. Eu só dei um deslize hoje. Leva em conta. Amados, não é assim. Nós precisamos buscar diligentemente todos os dias fazer aquilo que o Senhor nos ensina. E eu quero, meus irmãos, rapidamente aqui, eu anotei pelo menos algumas expressões, e é por isso que é importante você ter a Bíblia assim como eu, tá? Aí você pinta da cor que você quiser, e olha que eu pintei de verde aqui, quantas vezes aparece aqui,
Tenham cuidado, não pratiquem suas boas ações em público. E aí nós podemos, por conseguinte, dizer: tenham cuidado, não façam como os hipócritas. Não deixem que a mão esquerda saiba o que fez a direita. Não sejam como os hipócritas. Não repitam frases vazias. Não sejam como eles. Não façam como os hipócritas. Não ajuntem tesouros aqui na terra. Vocês não podem servir ao dinheiro e a Deus. Não se preocupem com a vida diária. Não se preocupem com o amanhã. Não julguem. Não deem o que é santo aos cães. Percebe que Jesus é muito prático. Não faça isso, não faça isso, não faça isso. Agora, amados, olha como nós temos que entender o seguinte: isso aqui é tão básico, tão básico, tão básico, que é inconcebível eu não viver, eu não praticar, porque não tem nada de complexo. Eu preciso decidir fazer a vontade de Deus. E é por isso que Jesus também vai apontar, como eu mencionei hoje pela manhã, daqueles que chegarão diante dele, dizendo: no dia do juízo muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, não realizamos muitos milagres em teu nome. Eu, porém, responderei: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei, afastem-se de mim. E ele continua: quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre a rocha. Amados, numa das mais importantes conversas de Jesus com seus discípulos, ele perguntou a eles: quem dizem os homens ser o filho do homem? E aí alguns disseram assim: é Elias ou um dos profetas. Até que Simão Pedro, ele vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz para ele assim: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Portanto te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus disse para Pedro, em outras palavras, o seguinte: tu és pedra, e sobre esta rocha, afirmação em que Pedro faz, referindo-se ao próprio Cristo, edificarei a minha igreja. A igreja foi fundada sobre Jesus. Jesus é a rocha eterna, a rocha inabalável. Amado, amada, querido, querida, amigo, amiga, em nome de Jesus, construa a sua casa, a sua família, a sua vida sobre a rocha, e você encontrará sustentabilidade, equilíbrio, bom senso. O contrário disso é desequilíbrio, falta de bom senso e, consequentemente, queda, ruína. O que você deseja para o seu futuro? O que você deseja para aqueles que você ama? Quero convidar você a colocar-se de pé. Nós vamos adorar a Deus com uma canção. E eu quero convidá-lo a, enquanto cantamos, enquanto a canção está sendo conduzida, se você conhece a letra, adore ao Senhor, feche os olhos, fale com o Senhor enquanto esta canção está sendo ministrada. Logo após, eu quero orar com você, para que você se posicione, tomando uma decisão, fazendo uma escolha, a partir daquilo que Jesus mesmo nos ensina. Meu
teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Não existem complicações, mas é necessário a tomada de decisões, nos posicionando. Você pode se posicionar sobre a rocha, a palavra de Deus, as Escrituras, o Evangelho, a pessoa de Jesus Cristo, mas você pode também construir a sua vida sobre a areia, pautado em vãs filosofias, ideologias, ensinamentos desse mundo, que são instáveis, mutáveis. Deus não muda, a palavra de Deus é imutável. Seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. O homem muda, Deus não muda. Por isso, nós podemos ter estabilidade. Porque quando estamos firmados na rocha, a rocha, ela não vai se mexer. Eu lembro de um quadro que uma senhora muito amiga nossa, uma irmã, esposa de pastor, pintou, e ela colocou assim uma costa no litoral, e as ondas bravias, uma tempestade, mas tinha uma rocha ali que as ondas não conseguiam dominá-la, e tinha uma pequena ave que havia pousado sobre aquela rocha. No entorno havia caos, mas aquela ave estava segura, porque ela estava sobre uma rocha. Queridos, não importa qual seja o tamanho da encrenca, da dificuldade, da batalha, se nós estamos sobre a rocha, não seremos abalados. A rocha é Jesus. Convido você a fechar os olhos, vamos orar nesse momento. E a primeira decisão, eu quero dar oportunidade a aqueles que estão conosco aqui presencial ou pela transmissão. Você precisa se posicionar em Cristo. Reconhecer a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida. Basta você orar dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso do teu amor e da tua graça. Eu quero firmar a minha vida, eu quero estabelecer as minhas decisões, as minhas escolhas, firmados sobre o Senhor, sobre a rocha. Faça isso, em nome de Jesus. Quem deseja nessa noite entregar sua vida a Cristo, reconhecendo, confessando a Ele como único Senhor e Salvador da sua vida, levante a sua mão, eu gostaria de orar por você nesse momento. Alguém que deseja entregar sua vida para Jesus, Deus abençoe, meu querido, amém. Mas alguém, levante a sua mão, eu gostaria de orar por você nesta hora, pedindo que Deus o abençoe, que você esteja firmado sobre Jesus. Levante a sua mão, eu gostaria de orar por você. Amém. Deus abençoe, jovem, graças a Deus. É tempo para estes de começar sobre a rocha. Quantos são aqueles que precisam recomeçar a partir do ensinamento de Cristo? Em Cristo, recomeçar o eu. Quem sabe você mesmo esteja em conflito consigo mesmo. Pastor, eu muitas vezes não me entendo, eu não me aguento. Peça a graça do Senhor sobre a sua vida. Recomece teu relacionamento com Ele. É necessário, meu irmão, minha irmã, recomeçar quantas vezes for necessário, mas recomece em Cristo, do jeito certo. Recomeçar casamentos, recomeçar relacionamentos com a esposa, com o esposo, com os filhos. Quantos desejam recomeçar sobre a rocha? Levante a sua mão também, gostaria de orar por você. Amém. Graças a Deus, amém. Amém. Deus abençoe. Louvado seja o Senhor. Vamos orar nesse momento, queridos, pedindo que a graça do Senhor seja sobre você, seja sobre nós. Quero convidar a todos que desejam nessa noite se posicionar diante de Cristo. Você que levantou a sua mão, você que deseja ainda fazê-lo, vem aqui à frente. Vamos manter o distanciamento, mas temos espaço suficiente aqui. Ande aqui, dessas escadas, vem aqui à frente, para nesse momento nós orarmos.
você está se posicionando diante de Jesus. Venha aqui à frente, vamos orar. Você que está em casa acompanhando, também se posicione. Você que está em casa e que deseja recomeçar, dobre os seus joelhos onde você está na sua casa. Irmãos, muitos levantaram as mãos, venha aqui à frente, vamos orar. É tempo de recomeçar, é tempo de recomeçar o casamento, é tempo de recomeçar a vida pessoal, a vida profissional. Em casa você também se posicione. Faça isso em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, bendizemos e exaltamos ao teu nome, pela oportunidade, ó Deus, de recomeçarmos. Aqueles que estão, ó Deus, começando a caminhada com Cristo, que o Senhor, ó Deus, abençoe, para que eles jamais retrocedam, se desviem, mas fiquem firmes, ó Deus, nos teus caminhos. Pai, que nós possamos, assim como ouvimos a Tua palavra agora também, praticá-la. Não sermos apenas ouvintes, mas praticantes. Em nome de Jesus. Abençoa, Pai, meus queridos irmãos e irmãs, aqueles que precisam de uma graça especial dentro de casa. Recomeços, novas histórias, novos posicionamentos. Nós suplicamos, ó Deus, a Tua graça e o Teu favor. Continua conosco, ó Pai, a nos conduzir. E pela Tua graça nós somos abençoados. E por isso somos agradecidos. Em nome de Jesus. E para a glória do Senhor. Amém. Graças a Deus. Pode assentar-se.